Irmãos, é uma responsabilidade nesse culto. Esse culto de terça-feira, ele tem a característica da reverenda Regina, essa característica de ministrar a palavra com ousadia, ministrar a palavra com autoridade, oração forte, oração que movimenta, não é? Então, aqueles que vêm ministrar no culto de terça-feira, é uma responsabilidade. Para mim, muito mais, é a primeira vez, então, mas o Senhor está na frente, o Senhor nos dirige, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, e nós vamos ler a palavra de Deus. Reverência com a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Salmos 78, do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos discorrer sobre este salmo. É um salmo, de certa forma até bastante extenso, mas de muita instrução, de muita direção. Amém? Todos abriram, encontraram. A palavra do Senhor diz assim, então, é o salmo instrutivo da fidelidade de Deus, e é de Asaf, o salmista Asaf. Diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Curva a tua cabeça, vamos glorificar o nome do Senhor, agradecer pela palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tome conta, meu Pai, que o Senhor nos traga instrução pela tua palavra. Espírito Santo, somos vaso de barro, mas é o Senhor quem conduz todas as coisas, e a tua palavra, Senhor, nos limpa, a tua palavra nos dirige, a tua palavra, Senhor, nos coloca como flechas e nos aponta para o alvo, Senhor. Então, na tua presença, eu peço que o teu Espírito dirija, que o teu Espírito transmita verdade e instrução para o teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, eu quero fazer aqui uma introdução a respeito desse homem, né? Asaf, né? O poema da família de Asaf. Asaf era um levita, filho de Berequias, e foi nomeado como principal cantor quando a arca foi levada para Jerusalém. E em várias outras ocasiões, em festas nacionais, ele liderou os louvores juntamente com outros levitas, quando o templo foi consagrado pelo rei Salomão. Asaf era um levita diferenciado. A intimidade e maturidade pode ser identificada nos salmos de sua autoria. Em algumas passagens bíblicas,
Asaf é mencionado como um vidente, que era um sinônimo de profeta, porque profetizava através do canto. Davi e Asaf foram os principais autores do livro de Salmos. Irmãos, esse homem Asaf, muitas das vezes a gente não busca muito conhecimento, muita informação, mas quando nós começamos a observar ali o Velho Testamento, em diversas passagens, Asaf é apontado. Asaf está ali, sabe, principalmente quando se trata dos louvores, dos instrumentos. Ele foi apontado por Davi para que ele tomasse frente dessa área. Então, Asaf, ele vivenciou coisas maravilhosas. E coisas assim que nós observamos e tem tudo a ver com os nossos dias de hoje, quando a presença de Deus se manifesta e nós somos cheios do Espírito Santo. Asaf viveu isso na inauguração do templo, ele ali adorando, louvando ao Senhor, e a casa se encheu de fumaça, e era a presença do Senhor, e Asaf vivenciou essas coisas. Mas voltando aqui para o Salmo 78, nós percebemos que Asaf, ele faz aqui como se fosse um resumo de toda a passagem do povo de Israel, do cativeiro até os dias na terra prometida. Asaf faz esse resumo. Aleluia. Tem liberdade, irmãos, pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, o capítulo 78 é um salmo que afirma a importância de manter viva a memória das grandes obras de Deus e das instruções para o seu povo ao longo das gerações. Este é um dos salmos históricos que examina os aspectos da história de Israel. E ele tem a finalidade de instruir as gerações presentes e as futuras, observando o passado, para que nós não caiamos, não venhamos a tropeçar, como aquele povo lá atrás tropeçou. Amém? Alguns estudiosos o classificam como um salmo de sabedoria, porque ele baseia-se no exame dos poderosos atos de Deus. Isso é algo muito forte que fica evidenciado, que ele trata das maravilhas do Senhor, ele aponta as grandiosidades e os milagres que o Senhor fez no meio daquele povo, e um povo de dura cerviz, um povo, de certa forma, falando mais próximo do nosso linguajar, ignorante, um povo que não ouviu a voz do Senhor. Logo aqui no versículo 1, pode deixar a tua palavra aberta aí no Salmo 78, porque nós vamos discorrer ele. Amém? Logo no versículo 1, o salmista, ele vai nos dizer: povo meu, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Literalmente, irmãos, quando Asaf fala isso, quando ele menciona essas palavras, é como se esse povo fizesse um prolongamento da sua audição. É de você colocar as mãos no ouvido para que possa se atentar mais àquilo que está sendo dito, mais àquilo que está sendo falado, e compreender com toda clareza, para que isso fique registrado. Até porque não se estava falando qualquer coisa, não estava sendo anunciado qualquer coisa, mas era a palavra de Deus que estava sendo dirigida, instruída. Por isso a necessidade de que nós tenhamos então esse ouvido atento, essa observância para compreender, algo que o Senhor alguns dias o Senhor me falou, o Senhor fala assim comigo no meu coração: presta atenção em tudo que está sendo dito, se atenta ao que está sendo dito, fica atento tudo que tem sido mencionado nesses dias.
como é importante estarmos atentos. Muitas das vezes a gente fica atento às redes sociais, atento aos jornais, às notícias, como está a Brasília, como está a política, mas nós não nos atentamos com toda a observância o que tem sido ministrado, o que tem sido dirigido. E isso são coisas que nós, como povo de Deus, precisamos nos atentar. Amém? Quando ele diz que escute a minha lei, se tratava dos mandamentos do Senhor, se tratava da palavra de Deus, né? Ouvindo as palavras da minha boca. O salmista vai dizer que falará as parábolas, são histórias com um significado, com um propósito instrutivo. Essas parábolas, Cristo utilizou muito as parábolas, né? De diversas maneiras o Senhor falava as coisas do cotidiano, aquilo que o povo entendia, aquilo que o povo vivia, então ele utilizou de parábolas, porque era melhor a compreensão, era mais fácil entender então a palavra de Deus. E não se podia então dizer que não tinha recebido a palavra. Eu não poderia falar então que eu não recebi a palavra, porque era utilizado de parábolas, das coisas do cotidiano, do dia a dia. Nos versos de número 3 e 4, o salmista vai nos dizer que tudo que eles aprenderam, tudo que os seus pais presenciaram, as maravilhas e milagres que viram, eles vão contar e ensinar aos seus filhos, às gerações futuras. Irmãos, como é importante essa instrução de que desde o ventre, desde quando a mãe está grávida ali, ela está gerando aquele bebê, então já ser contado para essa criança, para esse ser, que há um Deus vivo todo-poderoso, que há um Senhor que opera, e isso vem seguindo, que contasse para essa geração, e essa geração, então, ela contaria para a próxima geração, e assim por sequência, e aqueles atos poderosos do Senhor, que foram feitos lá na saída do Egito, eles seriam como nos dias de hoje, porque estariam sempre vivos na memória das pessoas, dos irmãos. Por isso que hoje, nós não podemos deixar de congregar, de estarmos na presença do Senhor, porque tem sido instruído, tem sido mencionada a palavra de Deus, e é como se fosse nesses dias, onde o povo foi liberto, aquelas maravilhas, tudo que aquele povo vivenciou, que aquele povo viveu ali, vendo claramente as pragas do Egito, e aquilo proporcionou a liberdade do povo. Foi o próprio Senhor operando, o próprio Senhor abrindo o mar vermelho, e aquele povo viu tudo isso. Cada praga que veio sobre aquele povo do Egito, o Senhor permitiu que eles presenciassem. Como falar que nós não estamos vendo as coisas e as maravilhas do Senhor? Se aquele povo viveu tudo aquilo, e de uma geração foi contada para outra, e para outra, não pode ser interrompido. Isso não pode nos nossos dias de hoje se interromper essa ministração da palavra de Deus. Irmãos, no culto infantil, as crianças têm sido instruídas, principalmente a instrução de que elas não devem comer dos manjares do mundo, que elas devem decidir por Cristo, que elas devem escolher a Deus e não as coisas do mundo. Mas essa sequência de instrução deve continuar lá em casa. Os pais devem passar para os filhos, os pais devem instruir os filhos, porque há coisas que não nos pertencem, não faz parte do nosso contexto, da nossa história. Algumas coisas desse mundo que estão tentando entrar
no nosso meio não fazem parte de nós. Halloween não faz parte de nós, irmãos. Como que o meu filho vai celebrar o Halloween se é uma festa pagã, uma festa, acredito que nem pagã já não é mais, é diretamente, é satanista mesmo. Então como eu posso então ensinar as coisas do Senhor e lá fora permitir isso? É importante que essa geração, ela seja preservada com as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui, esse povo aqui, esses versículos aqui, então ele apresenta, até o verso 8 aqui, ele vem apresentando todo esse contexto do capítulo 78, e uma das partes aqui importante, que é o verso 6, ele diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Irmãos, a palavra do Senhor nos direciona ali da seguinte maneira: essa geração iria conhecer ao Senhor, iria passar para outra, e que eles colocassem totalmente a sua confiança no Senhor, através da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós somos limpos, é pela palavra de Deus que nós somos fortalecidos, renovados, e a nossa confiança, a nossa fé vem pela palavra de Deus. Então, como é importante isso, observar, ouvir, estar atento para a palavra de Deus, para que possamos ter confiança. Estamos passando por uma dificuldade, uma situação complexa nas nossas vidas, e é pela palavra de Deus então que vem essa força, essa confiança em crer: vai dar certo, eu vou romper em fé, eu vou avançar, eu não vou olhar para trás e não vou voltar, mas eu vou continuar caminhando. Era isso que esse povo aqui se perdeu. Aqui Asaf menciona muito isso, que esse povo se perdeu dessa maneira. Eles começaram a olhar lá o Egito, eles começaram a duvidar se realmente o Senhor estava com eles, depois de ter visto tantos milagres, tantas maravilhas. Nos versículos de 9 a 16, vai falar do povo que se esqueceu das bênçãos passadas, como a tribo de Efraim, que tinha estruturas militares, mas não tinha obediência, e ficaram confundidos e derrotados. Esse povo, irmãos, começaram a caminhar, e durante o deserto ali, o Senhor nos prova. Há situações que virão para que a nossa fé sobressaia, e nós temos que permanecer e continuar. E esse povo teve um momento que faltou água, não tinha água ali onde eles estavam, e eles começaram a apertar Moisés e apertar ele, e começar a colocar Deus à prova, se eles iriam beber água, se eles teriam, ou eles iriam morrer de sede. Então o Senhor manda Moisés: vai Moisés, sobe ao Monte Horebe, lá você toca a rocha, e ela vai dar água, e esse povo vai saber que eu fui Deus lá, sou Deus e continuo sendo Deus. O Senhor nos dirige essas palavras. Ele ainda é o mesmo que operou lá no passado, opera hoje e vai continuar operando, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, olha, o verso 9 diz assim: os filhos de Efraim, embora armados com arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. O povo se esqueceu. Simplesmente o povo, se esquece.
memória curta. Dos versículos 19 ao 22, ele vai discorrer falando sobre a ingratidão e rebeldia do povo de Israel contra Deus, dizendo, falaram contra Deus, dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele virá, é verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Observa, irmãos, se o Senhor que fez todas aquelas maravilhas lá no Egito, enquanto eles estavam presos ali nas mãos de Faraó, e os libertou de Faraó, abriu o Mar Vermelho, será que lá no deserto o Senhor vai preparar uma mesa perante mim? Será que o Senhor vai me dar água para beber? Será que o Senhor vai me sustentar, vai ter alimento? Como isso, irmãos? É óbvio que o Senhor vai fazer, mas é necessário que nós tenhamos fé, que nós creiamos e principalmente que nós estejamos atentos a obedecer a palavra do Senhor. No verso 37, o salmista aponta ao povo de Israel que tinha um coração enganoso, e seu arrependimento era mentiroso, como relata. Olha o 37, diz assim, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. O salmista mostra que quando Deus livrou o seu povo da escravidão do Egito, fez com mão forte, e seus inimigos os destruiu. Por isso, devemos valorizar a salvação de Deus em nossas vidas. Irmãos, esse povo presenciou todas essas coisas, e esse povo tinha um coração, em Atos, a palavra do Senhor mostra, o diácono, né? Aquele diácono, ele estava ministrando a palavra do Senhor diante dos fariseus, Estevão. E uma das coisas que ele aponta diante daqueles homens, vocês são como seus pais de antigamente, vocês são incircuncisos de ouvido e de coração. Estevão faz uma defesa da fé de uma maneira bem forte, bem evidente. E ele aponta que aquele povo era um povo de dura cerviz, igual o povo lá de antigamente. Esse povo, eles tinham um arrependimento falso. Misericórdia, né, irmãos? Um arrependimento falso. Eu me arrependo, e tal, mas volta a cair no mesmo pecado. Irmãos, o pecado para nós deve ser um acidente. Deve ser um acidente, não deve ser um ato que nós devemos estar sempre caindo nesse erro. Amém? Sobre outra coisa que devemos valorizar, devemos, como noiva de Cristo, valorizar o noivo. Devemos dar lugar para o Espírito Santo. Irmãos, com tantas providências, milagres e maravilhas, o povo continua com seus velhos hábitos na terra prometida. Quais são os hábitos que temos que pode nos comprometer de entrar nos céus? Isso é uma pergunta que é para todos nós. Quais são os hábitos que nós temos cometido que pode nos comprometer? Porque aqui, esse povo tinha um hábito. E esse hábito era aquele hábito velho, lá do Egito. Como é sério isso? Ainda assim, com tantas bênçãos, esse povo tentou ao Senhor. Esse povo questionou ao Senhor. E outras vezes voltou a questionar. Asaf faz diversos apontamentos.
Mas um ponto em que nós temos aqui, que com tanta desobediência, ingratidão, rebeldia e coração enganoso do povo de Deus, o Senhor encontra Davi, um servo simples que pastoreava ovelhas e que foi escolhido para continuar essa história, desempenhando o seu papel de rei íntegro e zeloso. A palavra de Deus diz no versículo 70, acompanha comigo: também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Aleluia. Irmãos, diante de todos esses acontecimentos com o povo de Israel, o Senhor não desistiu deles. Davi era um homem pecador, que se arrependia verdadeiramente diante do Senhor. E sobre o seu trono, houve a promessa que não faltaria sucessor, até a chegada do Senhor Jesus Cristo, que é a raiz de Davi. E quando Cristo morre então na cruz do Calvário e ressuscita, isso se eternizou para sempre. Não, sobre o trono de Davi não vai faltar sucessor, porque Cristo é a raiz de Davi. Eu quero convidar o ministério de louvor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é poderosa, né? Em Lamentações 3:22, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade da palavra de Deus. Irmãos, para alguns, o Senhor está dizendo que o mar já foi aberto. Muitas das vezes a gente fica numa situação difícil e é normal que haja uma visão de cone. Eu fico concentrado só no meu problema, naquilo que está tão difícil, e eu não consigo olhar adiante, e eu fico então com essa visão reduzida, e eu preciso então entender que a palavra do Senhor aponta que o Senhor fez sinais e maravilhas, que o Senhor fez milagres, e que o Senhor pode fazer maravilhas na nossa vida, no nosso problema, nessa dificuldade. O que nós não podemos é parar de testemunhar. Quando você aqui testemunha, quando você aqui fala de uma dificuldade que você teve, e que o Senhor fez sinais e maravilhas, que o Senhor fez prodígios, você renova a fé de outro irmão. Você alegra o coração de outro irmão, porque ele observa e fala: a solução para o meu problema, porque esse Deus que nós servimos, Ele pode operar, Ele pode agir, Ele vai agir. A nossa igreja, nós temos essa referência de ser acolhedores, acessíveis. Nós estamos, renovando, mas nós temos que saber que o mesmo Deus que operou sinais e maravilhas lá atrás, é o mesmo Deus que opera hoje, e é o mesmo Deus que vai continuar operando sinais e maravilhas. Haverá cura no nosso meio, haverá bênçãos no nosso meio, mas nós temos que declarar a palavra do Senhor. Nós temos que, se coloca de pé e começa a glorificar o nome do Senhor, se apresenta diante do Senhor,